Olá, estamos aqui com mais uma edição do nosso ACAPcast e o tema hoje vamos falar um pouco, debater com mulheres maravilhosas que são frutos do nosso ACAP Mulher. São as preciosidades que no meio do nosso projeto do ACAP Mulher estão aqui. Então, também fica alerta que isso é mais um quadro que o ACAPcast vamos vindo falar nas pautas do nosso mês da nossa agenda. Estamos aqui para bater um papo bem legal com Manu, nossa diretora, né? Emanuela Lima, para quem não conhece ainda, mas para a gente da diretoria da ACAP, Manu, Cibele, que é gerente Prospera do Banco Santander, que faz um trabalho também dentro do ACAP Mulher. Estamos com Dejenife, né? Que o nome, eu acredito que seja, mas ela aí vai corrigir. É um nome bem, né? Então, ela faz um papel de fotografar as mulheres e mostrar uma nova versão nossa, que não é uma nova versão, é apenas que está lá escondidinha e que a gente não se permite viver esse momento. Então, eu vou passar aqui para ela, para que ela se apresente. Seja bem-vinda. Esse ACAPcast para mim é muito importante, porque é falar um pouco, a gente vai servir de exemplos, de modelos, né? De prosperidade para muitas mulheres também que ainda está ali guardadinha, esperando o momento também dela estar no papel de protagonista, né? Isso. É uma extrema alegria receber vocês duas aqui, né? Porque eu estou na diretoria da ACAP Mulher, mas eu já conheço as duas, né, do Mulheres em Foco, que aconteceu em 2023, não foi, Jennifer? Por aí. Sim. 2023. Foi. Então, quando a gente assumiu a ACAP Mulher, a gente convidou as duas a participar. Por quê? Porque eu sempre vi em Cibele um destaque na profissão. Em todas as reuniões que eu ia que tinha mulheres, Cibele sempre estava no meio delas, incentivando. E a Jennifer, que já está há 3 anos comigo, tirando minhas fotos, mudou a minha imagem, despertou em mim uma Manuela que já existia e que eu tinha vergonha ou medo, né, de colocar para fora. Então, eu vejo que o trabalho de vocês duas incentiva muito a questão da gente poder ter um posicionamento, né, e ter uma postura diferente, né, na nossa profissão. Então, agora eu gostaria que Cibele se apresentasse e depois Jennifer em seguida. Sou Cibele, estou como gestora do Prospera, do Banco Santander aqui na filial Caruaru. É um orgulho imenso estar participando hoje do podcast, porque são duas pessoas que me convidaram, né, que são pessoas que são um exemplo para mim. Então, exatamente da mesma forma que quando eu estou em eventos, principalmente do âmbito de mulheres, encontro as duas, então para mim é muito importante estar aqui. Minha jornada se iniciou no meu nascimento, né? Quando é mulher, você já começa com um percalço, né? Porque tudo se torna mais difícil. Mas aí sempre lutei muito para vencer na vida, tenho meus objetivos, não parei por aqui. Mas sou muito orgulhosa da trajetória que trilhei. Vim do Banco do Nordeste, estou hoje no Santander, já há 7 anos. E comecei como agente de crédito. No meu pós-parto fui promovida, quando voltei da licença maternidade, fui promovida a supervisora. Então, é um orgulho imenso para mim, porque a gente sabe que quando passa-se algum tempo distante da empresa, perde-se um pouco do elo, de como era, muda as regras, e aí eu consegui, graças a Deus, ser promovida mesmo nesse período. E hoje já estou há 2 anos, foi justamente nesse período de 2023 que eu fui promovida. E com muito orgulho venho seguindo trilhos que almejei, né? Que lutei para chegar até aqui. E diante de todos os outros tantos empecilhos, como a gente sabe, o ramo bancário, ele tratava mais como os líderes masculinos. Na realidade, quando a gente trata de líderes, a maioria, quando se olhava anteriormente, eram masculinos. E hoje a gente consegue ver aí uma empresa multinacional dando voz ao feminino, né? Hoje o meu líder, ele é Antelmo, é homem, mas a líder dele, que é a nível Brasil, é feminina. Então, quanto orgulho eu tenho de estar onde estou, né? E de ter planos futuros ainda, porque o céu é o limite, né? Então, vou deixar aí a Jennifer falar um pouco mais e seguir a conversa. Sou Jennifer, né? Sou mãe, sou filha, sou esposa e eu venho trilhando uma trajetória também que muito me orgulha. Principalmente, eu sempre quis trabalhar com mulheres, então desde o meu início eu trabalho com mulheres, porque eu sempre tive esse chamado mesmo de sensibilidade, de ver além do que se vê.
E como eu atendo muitas mulheres, essa parte de se apresentar é uma grande dificuldade delas, porque a maioria só se resume à profissão. E uma mulher é mais do que o que ela faz, né? Ela é o que é. Então, a gente, dentro do processo, a gente faz aí essa autoanálise. Então, até o briefing, né, que eu peço para as mulheres responderem é bem profundo, porque são perguntas que fazem ela pensar além da profissão. Então, eu sou várias facetas e, dentre elas, sou fotógrafa, sou visagista, sou dona de agência de marketing e também o céu é o limite, né? Junto nessa trajetória com mulheres que a gente vai sempre alavancando umas às outras, né? Eu sempre digo que juntas somos mais fortes e é nesse caminho que eu sigo. É muito interessante porque, como ela falou, eu me apresentei só do âmbito profissional. Mas eu sou mãe de Rafael, sou esposa, sou filha. E a gente percebe que depois de uma certa idade, a gente começa a ser pais dos nossos pais. Então, eu também sou mãe e pai dos meus pais. E com muito orgulho, né? Que estou com eles, graças a Deus, ficarei aí por muitos anos. Mas aí tenho muitas facetas ali, muitos pratos para lidar durante o dia. Né? É onde a gente pega-se no dia com várias obrigações, né? A gente tem várias obrigações, a gente tem várias demandas, não é diferente. E a questão que a gente vê muito, principalmente a gente volta para o nosso ACAP Mulher, que vocês são fruto deles, do conhecimento, e eu quero que depois vocês falem um pouco também do ACAP Mulher, porque lá não é um lugar de rivalidade, não é um lugar de maquiada, de desfilar roupa, né? Porque a gente vê que tem muitos eventos que a pessoa trata dessa maneira. Isso. O ACAP Mulher é promovido pela ACAP, que é a Associação de Contadores, mas em contrapartida, o público também, 80% são contadoras, mas nem dentro disso só existem contadoras. A gente tem aí um exemplo de vocês, que são profissões que veio para somar com a contabilidade. A gente tem médica, a gente tem advogada, a gente tem imensas profissões, a gente tem estudante, tem aquelas pessoas que estão começando agora, tem aquelas pessoas que estão ali no mercado faz tempo, mas que não tinha. E justamente é isso. O nosso ACAP Mulher é a soma para que possa transformar, para que possa trazer leveza, para que saia desse papel de profissional. E lembre que existe Cibele mãe, Cibele esposa, Cibele filha, Cibele pai e mãe, Cibele, né? E Cibele mesmo. Quem é Cibele? O que é que Cibele está precisando? Escutar, de se tratar, de se ver. Então, em contrapartida, o nosso ACAP Mulher trata isso, né? Trata essa performance. Então, eu vou deixar para a Manu falar mais um pouco da ACAP Mulher e falar também dela, da trajetória, porque a gente tenta tantas demandas e a gente esquece também de se olhar, de ver como a nossa trajetória consegue se evoluir. E a gente, às vezes, eu queria ter tal profissão, investe naquela ali e no meio do caminho a gente se encontra em outra, que onde é que faz esse florescer, esse brilho de mulher, né, Manu? É verdade. Quando Sheila chegou para mim com a proposta de ficar responsável, né, pelo ACAP Mulher, eu pensei logo em café, em reunião, e não só a gente trazer a demanda do contador, né, porque para isso a ACAP já faz cursos, já promove eventos, onde a gente já se atualiza sobre essas demandas. Eu pensei em ser um espaço que a gente pudesse falar sobre as multitarefas que uma mulher tem. Tanto que a gente convidou no primeiro encontro foi Rosimar Lemos, que trouxe até esse momento. Jennifer estava lá, registrou com fotos. Isso. Enfim, foi quando a gente começou a trabalhar essa demanda nas mulheres para que elas pudessem se ver como pessoa, isso, como mulher mesmo. E tudo que ela segurou e tem que segurar, porque ela está naquela função e precisa assumir aquilo. Então, a gente se via muito sobrecarregada, né? Mas só que a gente também precisa ver que a gente não está sobrecarregada sozinha. Isso. Que existem outras mulheres que também passam pelo que a gente passa. E que a gente pode tentar conciliar, né? Todas as demandas. E isso vem acontecendo, né? O último ACAP Mulher foi maravilhoso. O que aconteceu em setembro. Porque a gente ali se uniu, orou juntas, né? A gente cantou músicas juntas. Choramos juntas. Mas foi um momento que a gente entrou, né? Assim, carregada das demandas que a gente tem. E a gente saiu leve.
Foi. Eu considero que a gente saiu renovada para mais um mês, né? Vai acontecer agora em outubro próximo, em novembro vamos ter o encerramento, né? Durante o ano de 2025, porque 2026 a gente volta. E a intenção realmente é essa, da gente se conhecer, dizer o que cada um trabalha, porque lá eu me apresento, o Jennifer se apresenta, a Cibele se apresenta, a gente diz o que a gente faz, a gente firma pontes lá, né? Porque quantos clientes eu já indiquei para você, né? Eu tiro minhas fotos com você, Sheila vai tirar, outras já tiraram, e terminar ajudando na carreira profissional e até da pessoa se autodescobrir, como eu me descobri com o seu trabalho, né? Então, quer dizer, a gente termina conhecendo, firmando pontos com mulheres que não estão para competir, com mulheres que estão para somar, estão para lhe estimular a você ser o seu potencial. Não para estar lá, não, eu sou melhor do que você. A gente, no Acap Mulher, a gente acaba com isso. A gente está aqui para lhe dar um empurrão. E o que eu vejo de muito valioso é a questão das novas contadoras que estão terminando a faculdade, fazendo a prova do CRC lá, vendo fulana e cicrana que são referências, vendo Sheila que é referência e sabendo como foi a história de Sheila. Sabendo como foi a história de Vera, sabendo como foi a história de Michele, entendeu? Por quê? Porque elas também passaram pelo que eu estou passando hoje, e elas venceram, olha elas hoje, então eu posso, e eu tenho elas para poder somar, porque a gente se ajuda. Então a Acap Mulher veio com tudo, né? Tá no 2º ano, acredito que vamos continuar, né? Sheila no 3º, se Deus quiser. E a gente só tem a crescer na questão de estimular o empoderamento feminino na contabilidade e nas outras profissões também, somando. E em relação à minha pessoa, Manuela é tanta coisa. Manuela é muita coisa. Manuela, além de ser contadora, agora é empresária, com o escritório de contabilidade e colaboradores, né? Com ela. É casada há 14 anos, tem 2 filhos, Miguel e Heitor com 10, Meline com 8, que tem deficiência, tem síndrome de Down. E devido a Meline ter chegado, Manuela escreveu um projeto que se chama Sinônimo de Cuidar e que cuida das mulheres que cuidam das crianças. Ou seja, o trabalho que eu faço na Acap, eu também faço no Sinônimo, porque eu vejo que a mulher, ela sustenta, e se ela está bem, todo mundo da casa está bem. É incrível. É verdade. Agora, se ela está triste, se ela desmorona, ela adoece, todo mundo. Abala todo mundo. Então, o poder e a influência que uma mulher tem num lar, na vida de uma criança, na vida de um marido, na vida de uma mãe, né? É muito grande. Porque a gente termina sendo o alicerce. E o nosso alicerce é quem? O nosso alicerce é quem? Né? O meu alicerce é Cristo, é Jesus. E o de segurar na mão uma da outra e dizer, ainda bem que eu não estou passando por isso sozinha. É verdade. Ainda bem que isso também acontece com você, né? Para a gente não se vitimizar, mas a gente descansar, se cuidar e voltar como fênix, com tudo, né? Então, é possível? É possível. Quando você foca em você e você se alinha com pessoas, eu digo com mulheres, que lhe impulsionam também. Isso. Quantas vezes eu já cheguei para Sheila, já cheguei para Jennifer, desabafei e disse, Manu, vai passar, respira e vamos embora, né? E passa. E você vence. Tudo passa, tudo se resolve. E aí você deixa uma ênfase, não seria um ponto, né, mas uma observação, onde você fala que a gente, quando é mãe, então o povo diz assim, muita gente diz assim, pronto, engravidou, já sabe. Regrediu, acabou, já diz logo, acabou faculdade, acabou carreira, acabou não sei o quê, vai se descuidar, vai se desmantelar, e aí a gente vê que não é o status é aquilo que você absorve para si, como vai mudar. Então a gente vê aí um exemplo, como eu sempre digo a ela, que ela tem que andar de cabeça erguida, tem que se levantar, porque ela saiu, tem 2 filhos, saiu da maternidade, veio com que a gente não está preparada para a filha, para a Meline, e hoje Meline tem a referência, você é uma referência, e você não deixou de ser empresária, de ser esposa, de ser mãe, de ser filha, e ainda arrumou um tempo para se doar, para cuidar daquelas que já você se sentiu ali, naquele momento. Então, para muitas pessoas, poderia dizer assim, não, ela é assim porque a filha veio desse jeito. Não,
Ela enxergou que a filha dela veio como luz. Que filhos são bênção, filhos são luz, né? Então, isso não lhe impede. E eu sempre digo a ela, disse, Manu, você tem que andar de cabeça erguida. Sim. Você tem que dar oportunidade a você. Eu sempre digo assim, que não importa onde a gente esteja, o que importa é o que a gente vai fazer e como a gente vai deixar a passagem da gente. É ressignificar aquilo que aconteceu na sua vida, É. certo? O problema é esse. Chegou assim. O que é que eu posso fazer para Exatamente. ressignificar isso? É isso que eu faço, é isso que eu fiz e é isso que eu faço com tudo que chega. E hoje, além de ser exemplo, ajudar outras mães sendo exemplo, você ajuda também mostrando o caminho, né? Isso. Porque aí você está fazendo o conjunto completo. Isso. Realmente aí é um Isso grande não- exemplo. E isso não só com elas, que são mães atípicas igual a mim, mas com toda mulher e toda pessoa que chega perto de mim, certo? O problema é esse. Vamos traçar aqui, a solução é essa. Compete a você ter a coragem de seguir, porque eu mostrei o caminho, né? E você Exatamente. precisa seguir, né? Então é praticamente isso, Manu, é isso. Você vem potência. fazendo dos limões limonadas, né? Porque todo mundo encontra dificuldades pelo caminho. Mas quantas mães nós não conhecemos que, diante da dificuldade que você encontrou, desistiu de sua carreira profissional, que também é válido, certo? Porque aí, depois, eu acho que depois de ser mãe, você ressignifica muitas coisas. E uma das coisas para mim é que uma mãe não julga a outra. Isso. Porque eu fui julgada porque voltei a trabalhar, você foi julgada provavelmente também, mas a mãe que deixa de trabalhar para cuidar do filho, ela Também também é vai ser julgada. julgada. Então aí a gente tem que olhar com o olhar de mãe, de mulher e entender que a gente está aqui para dar o nosso melhor e para sermos inteira. Por diversas vezes eu fui julgada. Menina, eu saio para trabalhar 8 horas da manhã, antes de 8, moro em outra cidade, então chego em Caruaru 8 horas, fico aqui tem dias que até 10 horas da noite. E aí meu coração não tá partido por não estar perto do meu filho? Tá, mas hoje eu preciso trabalhar dessa forma para construir uma Cibele boa para ele. No período que eu passei afastada, porque estava cuidando dele, eu tive baby blues, que é pré-depressão pós-parto. E só eu sei o que eu estava lidando. E por que eu estava lidando com aquilo? Porque eu me sentia improdutiva. Por trabalhar tanto tempo, eu me sentia improdutiva. Eu estava sendo ali a minha produção máxima, porque o menino não saía do peito, é o dia todinho, você é ali dedicada 24 horas a uma criança, ele, graças a Deus, saudável, vivo, e eu ainda me sentia improdutiva. Mas por que isso? Porque eu estava me julgando. Isso. Que eu precisava de um número, porque hoje eu sou medida por um número na empresa, então hoje eu precisava mostrar um número para mim que eu estava sendo produtiva, eu fazia uma agenda do dia. Então ali, o quanto isso me fez mal. Aí as pessoas, tu vai voltar a trabalhar, tu não vai cuidar dele, não. Não, porque eu preciso estar bem, para minha Cuidar casa estar dele. bem. Isso. Ontem eu li um texto no Instagram, não vou lembrar exatamente como fala, mas assim, ele deixou uma frase e me firmou. Eu não levo a mesa, eu sou a mesa. Eu não ponho a mesa na minha casa hoje, não sou eu que faço a comida, mas eu sou a mesa. Então, se eu não estiver ali para servir, para mostrar para minha família que eu tô ali, é como você bem falou. Todo mundo tem um dia mais tumultuado. Quando eu chego minha mãe já disse o que foi. Porque minha mãe cuida do meu filho, então todos os dias eu passo lá. Então, quando eu chego lá, ela, o que foi? Tem dia que eu nem vou lá, amanhã eu não vou em casa não, que eu ainda tenho que trabalhar. Aí ela, o que foi? Tá tudo bem? E como é que tá? Deus te abençoe. Então, ela sente também. Meu pai sente, meu marido sente, meu filho sente. Então, eu preciso estar bem para poder transparecer isso para eles e termos um ambiente bem. Então, isso é muito importante para a gente se cuidar, para sermos nós mesmos, entender que eu sou Cibele. Antes de ser mãe, mulher, funcionária, eu sou Cibele. Então, a gente precisa se cuidar para poder cuidar dos demais. E eu acho que a gente tem dois caminhos a seguir, né? Duas escolhas. E a gente sempre tem que decidir pelo que a gente se sente melhor naquele momento, né? Eu tive uma experiência totalmente diferente com a maternidade. Eu ia iniciar na minha carreira enquanto fotógrafa e descobri a gravidez. Então, eu optei, hoje eu vejo que foi um privilégio para mim ficar no maternar. Eu optei maternar,
Fiquei por 3 anos me dedicando só ao meu filho e foram tempos, assim, maravilhosos, porque eu pude ensinar todos os... Assim, a primeira fala, o primeiro passinho, eu vi tudo e acompanhei tudo. Só que chegou um momento que eu olhei pra mim e disse, não, eu preciso ser mais do que eu tô sendo agora. E não que estava sendo pouco, porque eu acredito que o primeiro pilar de uma mulher que escolhe maternar é ali mesmo na família. E aí foi quando eu decidi, eu vou voltar na minha vida profissional. E foi quando eu decidi me dedicar, fiz outros cursos e fui por esse caminho. E eu fui com outra visão, com outro olhar. Porque ali, quando eu iniciei, eu era só Jennifer, solteira ali, tinha todo o tempo do mundo. E quando eu voltei, eu fui por um outro caminho, porque agora, além de Jennifer, eu era casada e tinha um filho que dependia de mim também. Então, a gente sempre, enquanto mulher, a gente tem que sempre ir pesar, né? O que vale mais. Porque tem o maternar, tem o educar, tem o profissional, tem um lado que você tem que se dedicar e sempre a gente vai ser mais do que o outro. Porque se a gente for tentar ali ser meu termo, a gente acaba adoecendo, porque não consegue. A gente faz muita coisa, como o Manu é o exemplo, né? Manu tem várias facetas, como ela já explicou, mas ali ela sempre se dedica dentro do possível dela. E é o que a gente precisa fazer para acabar não se adoecendo, né? Como... Eu tenho a minha prioridade. Minha família, meus filhos. É minha prioridade. Tudo ao redor que Manu agrega, eu adequo aos meus filhos. Exemplo, o escritório. É com os meus filhos. Isso. Se eu tiver que levá-lo, levarei. Tanto que meu escritório, um bom tempo, ficou em casa. Né? Por quê? Porque era devido aos meus filhos. Né? Meline indo para as terapias, era no notebook do lado. Ela lá fazendo a terapia, eu... Então, quer dizer, eu coloco tudo ao redor da minha família, porque um dia eles vão embora. Porque eu já tá com 10. Se ele casar com 18, 20, eu quiser ir morar em outra cidade, eu não sei. Então, eu preciso aproveitar o tempo com ele, porque eu vou ter um tempo sem ele. Né? Tô preparando Meline para um mesmo. Então, eu tenho que aproveitar eles, mas também me realizar como mulher, como profissional, né? Porque eu estando bem, como todas já afirmaram, todo mundo tá bem. Isso. E eles se vão, eu vou ficar comigo mesma. E aí é onde está, né? A gente dizer assim, que a gente é muito imposta, né? As obrigações aos padrões, né? A gente é muito imposta. Eu me lembro quando eu fui assumir... Nós também somos mais cobradas, né, Sheila? Você, quantos lugares você já foi representando a ACAP e só tinha homem? Ela era a única mulher. Aí logo assim, quando eu assumi, você vai ter que mudar isso, aquilo, outro, você vai fazer isso, tem que ser feito desse jeito, tem que mudar guarda-roupa, tem que mudar a postura, tem que fazer atividade, tem que fazer curso de oratória, curso não sei de quê, de belelê. Aí eu escutei, eu sou muito de escutar. Aí eu parei, assim, mas eu fui escolhida, foi me dado o voto de confiança na Sheila que eu sou hoje. Então eu vou mudar naquilo que eu não gostar e que eu acho que não vai agregar. E vou somar aquilo ali. Às vezes, hoje, sempre me pergunta, como é que tu está dando conta? Como é que tu não passa a expressão dessa leveza? A gente sempre te encontra rindo, te encontra brincando, e eu não vejo o peso que tu leva. Eu disse, por quê? Eu não fiz daquilo ali um sacrifício. Nada na minha vida eu faço por sacrifício. Porque eu tenho a obrigação de cumprir meus horários, minhas tarefas e meus deveres. Mas eu não tenho a obrigação de dar satisfação a A e a B, de mudar minha personalidade. Hoje a gente vê que é muito padrão. Fulano tem que acordar, tem que malhar, tem que ter uma dieta, tem que ter um personal, tem que ter um nutricionista, tem que ter um nutrólogo, tem que ter o cabeleireiro, tem um banho disso, tem um banho daquilo. E às vezes eu fico parada olhando. A rede social dá muito isso pra gente, né? E eu fico parada olhando. Aí eu digo assim, meu Deus, o tempo que eu tenho, eu quero dormir. E durmo mesmo. Inclusive, eu fui tirar meu tempo para dormir, porque eu estava estudando, que a gente está aí no processo de reforma tributária, e eu gosto muito, funciono muito à noite, eu me concentro muito à noite. E eu estava tirando 3, 4 horas de sono. E o que foi que aconteceu? Do nada eu estou com um pico de pressão alta. E eu parei e vi, porque o que eu mais gosto, que é dormir e descansar minha mente, eu não estava me permitindo. Isso.
Então, veja o quanto a gente, no automático, uma performance. da cobrança do dia a dia, o que é que estava fazendo. E hoje, o que é que eu faço? Desligo o celular e ele não entra mais no meu quarto. E eu estou voltando ao sono, sem precisar de medicação, porque hoje tudo diz assim, toma um remedinho, se medica, né? Toma um remedinho, se medica. Né? Então, eu acho que a rede social, a era digital, está trazendo também muita cobrança. Não só para a mulher, como para os homens também. Isso. Tem homem hoje que ele tem uma agenda, ele tem um compromisso, ele tem um cuidado, ele tem uma coisa que ele tem mais do que uma mulher. Que a gente diz assim, oxi, fulano está conseguindo mais do que uma mulher. Mas isso está sendo saudável. Quando eu falo na atividade física, eu não estou criticando. Eu estou dizendo que as pessoas estão deixando de limitar o que gosta, o que lhe faz bem, para estar mostrando a A e a B que está naquela vibe. Mulher, né? isso que tu tá falando, isso é muito real, principalmente nessa era digital. É. E é isso que eu converso justamente com as mulheres, né? No início você falou que eu mostro o que já estão dentro delas, mas é justamente por essa linha de raciocínio, porque hoje na internet a gente tem muita comparação. A gente se compara o tempo todo, porque a gente sempre para ali e fala, meu Deus, mas eu não faço isso e fulaninho faz. Como é que ela consegue? Não, na rede social a gente mostra o que quer. Então, às vezes, fulaninho nem faz, só tira a foto ali e posta para as pessoas acharem que ela faz alguma coisa. E nesse posicionamento, porque isso foi um posicionamento que você decidiu ter, de não mudar a sua essência para caber nos achismos que as outras pessoas achavam que aquilo era o correto. Então, quando a gente tem uma conversa profunda de posicionamento de marca, é justamente sobre isso. Para você se posicionar com a sua verdade, com a sua essência, com o que você quer seguir. Então, eu sempre pergunto como você quer ser vista pela sua audiência. Eu quero ser vista como eu sou, real, uma pessoa que não vai acordar às 5 horas da manhã para fazer uma corrida e passar o dia sendo super produtiva. Eu também não sou dessa forma, sabe? Eu gosto de acordar cedo, mas eu não tenho coragem de sair para correr, entende? Mas talvez Cibele possa ter essa linha de raciocínio, sabe? Talvez outra pessoa, aquilo ali é o certo e ela quer ser vista como uma pessoa produtiva, como uma pessoa que tem performance, uma pessoa focada, determinada, mas não é porque você não faz que você também pode mostrar isso. Você vai mostrar da sua maneira, com as coisas que você faz, porque aí não se torna um fardo. Se torna leve e seguro de você seguir aquele caminho. Então, é essa imagem que a gente precisa internalizar dentro de si mesma. E entender também que a gente passa por fases, né? Isso. Eu já fui essa Cibele que nunca fui de correr, mas que ia pra academia às 5 da manhã. Hoje eu tô numa fase completamente diferente. Por quê? Porque hoje eu durmo muito mais tarde. Então, se eu acordar às 5 da manhã, eu vou dormir em média 4 horas e meia. Eu não vou ser produtiva. Eu posso ir para a academia às 5 da manhã, mas às 8 horas da manhã eu vou estar precisando de 1 litro de café. Então, minha rotina se ajustou de acordo com a minha necessidade do momento. Isso, então, e assim, para nós mulheres, como a gente já falou aí com muitas facetas, nos últimos tempos eu tinha me esquecido de mim, certo? E eu comecei, a gente tem farda, então, mas eu posso trabalhar sem farda. E eu comecei a usar mais farda, só calça jeans, farda, aquela coisa mais monótona, cabelo amarrado. De uns dias pra cá, uma colaboradora minha disse, fica tão bonita de vestido. Teu perfil era, se eu fosse tu, eu só usava vestido. Aí eu fui e comprei mais 3 vestidinhos. Aí toda aquela velha disse, olha, como fica bonita de vestido. Aí eu tô me cuidando mais. No último mês, eu venho tentando emagrecer, certo? Tô na obesidade, acho que máxima. Fui me deixando por último. Então, não, tudo bem. Me alimentava muito mal. E com vários hábitos ruins, né? E no último mês eu me peguei pensando, eu tô lendo um livro e ele me fez refletir muito sobre isso. Quem é Cibele? O que é que eu quero ser? O que é que eu quero ser daqui a 20 anos? E se eu continuar obesa, daqui a 20 anos eu não vou ter mais um joelho bom, não vou ter mais saúde e meus netos. Eu quero cuidar dos meus netos assim como minha mãe cuida do meu. Então eu comecei, eu disse pra mim, eu cuido tanto de todo mundo. Eu dou tanta produção, né? Eu cuido tanto, não, e assim, pronto, eu tenho hoje 11... Como você disse, sou números. Eu me mostro em todos no banco eu sou um número e assim,
Eu represento hoje 11 pessoas na minha equipe. Eu tenho 11 abaixo de mim. Então, são 11 pessoas que eu cuido de todo mundo, porque a gente sabe que um líder precisa cuidar, porque são pessoas. E assim, eu tenho muito orgulho do que eu venho construindo, porque é como a gente falou aí sobre traumas, né? Ressignificar daqui para frente. Eu tive algumas lideranças antigas que me deixaram traumas que, assim, é como eu não quero ser. Eu aprendi ali como eu não quero ser. Então, eu tento ser o mais humano possível. Eu cuido dos meus liderados, eu cuido do meu pai e da minha mãe, eu cuido do meu filho e do meu marido. E quem cuida de mim? E se eu não me cuido? Então, mês passado, eu dei aí um pontapé, digo, vou pro endócrino. Se preciso for, vou tomar medicamento, porque a gente também tem um preconceito. Eu entendo sobre medicamento para a cabeça, mas no meu caso, por exemplo, eu cheguei a pesar 126 quilos. Com dieta, reeducação, consegui emagrecer 6, estatalou ali 120. Então, eu preciso hoje de uma ajuda medicamentosa, porque eu sozinha não estava conseguindo. Chega uma hora que você se frustra e começa a engordar de volta. Isso. E começa a voltar, não tá bem, sou eu o problema. Então, ali eu comecei com medicamento. E começa a se cobrar, né? Comecei com medicamento que vai me dar um gás para emagrecimento, mas ele me deixa mais leve, mas eu vejo que o que eu estou fazendo está fluindo, trazendo um efeito positivo. Então, que a gente se cobre, mas que a gente também se permita. Isso. Porque eu me cobro contra o meu emagrecimento. Eu sei que eu não estou no peso que eu deveria estar. Eu sei que isso não é bom para minha saúde. Hoje, eu não tenho problema nenhum de saúde por conta do meu peso. Mas eu sei que isso uma hora vai chegar. A conta chega. Seu corpo, a estrutura é a mesma que eu tenho para sustentar o peso que eu sustento. Então, uma hora isso vai e a conta não fecha. Então, eu me cobro muito. Eu sou um número na empresa, mas eu sou alguém em casa e eu passei a me cuidar mais como mulher para entender que eu preciso estar bem. E não é só bem mentalmente, é bem fisicamente. E ainda não preciso estar acordando 5 da manhã, como a rede social propaga, para ser saudável. Eu posso, dentro das minhas limitações. Eu estou fazendo meia hora de caminhada. Isso. Para mim, dentro do seu tempo, dentro daquilo que você e para está mim já disposto. é algo, porque eu venho do sedentarismo que eu paro o carro na garagem de casa, eu subo os degraus e pronto. Geralmente tem final de semana que eu só desço para ir trabalhar na segunda-feira. Pronto, minha casa tem 27 degraus, é a atividade física que eu fazia. E aí eu já estou caminhando, ontem foi 1 hora de caminhada. Então, assim, que a gente possa se ver como mulher, se cobrar, que a gente precisa, isso é bom pra gente também, mas que a gente entenda que por algumas vezes a gente vai precisar de uma ajuda. Pronto, eu só estou indo caminhar porque eu tenho uma colega que está caminhando, então ela está sendo minha ajuda. Pois agora eu vou ressaltar que nós, mulheres, sejamos igual a essa que trabalha com você aqui e disse, você fica bonita de vestido. Cibele, eu vou fazer caminhada, vamos, que nós possamos ser assim. E não estar criticando a outra, mas ajudar a outra a ser alguém melhor ou a motivá-la a alcançar aquele objetivo. Exato. Porque imagine se a gente tiver numa roda ou tiver ao nosso redor mulheres que só nos estimulam. É importante falar a verdade? Sim. Mas a verdade com amor. Com foco na solução. E ela não a verdade crítica, né? Ela podia ter chegado em mim, tu fica tão feia de farda. Ela podia ter dito isso. Mas não, ela chegou pra mim e disse, tu fica tão bem de vestido. Quando tu vem de blazer, pronto, acabou-se. Pronto. Eu já entendi que eu tenho que deixar de usar farda. E é tão bom você ter do seu lado pessoas que não estão para competir com você. Elas sentem orgulho de ter você como amiga. E o que eu acho mais importante é essa cobrança dela. E ela enxergou que o momento agora, ela precisa se cuidar e se olhar. Não foi porque impôs. Porque quando alguém lhe impôs, quando você se sente cobrada por pessoas que não é talvez do seu dia a dia, da sua diária, você já vai com aquilo ali. Quando é uma obrigação, você já tem uma limitação ali. Já tem uma limitação. Eu sou obrigada a ir pra academia. Já vai com raiva, já digo logo que já vai frustrada. Que você já vai frustrada. Então aquilo ali não flui, ele não anda, né? E eu sempre falo que é muito importante fazer essa autoanálise que você fez. Porque uma vez no mês, assim, é importante a gente parar e pensar. Qual é o caminho que eu estou trilhando? Onde é que eu quero chegar? O que é que eu quero fazer? Porque aí você
se olhou e viu que não é isso, que daqui a um ano que vem você quer estar diferente, você quer mudar, mas para mudar você tem que agir. E aí você tem que começar a dar os passos para que isso aconteça. E principalmente nós mulheres, no geral, a gente é muito autocrítica com nós mesmos, muito autocrítica. Então a gente sempre está admirando outra pessoa, a gente sempre está colocando outra mulher, que aquela mulher maravilhosa, aquela mulher consegue fazer isso, e a gente não. Então, a gente é muito autocrítica. Então, a gente também tem que ter esse conhecimento, esse autoanálise, essa sabedoria de olhar para nós e enxergar beleza no que a gente está vendo. É claro que, assim, no seu caso, né, quando a gente tem algo físico a ser mudado, a gente também precisa ter a sabedoria de olhar e falar, eu não estou me gostando do que eu tô vendo, não tô gostando do que eu tô vendo, mas eu sei que se eu me dedicar, eu vou conseguir chegar lá. Entende? Imagine se você só entrasse naquele, meu Deus, eu não tô gostando, eu não consigo, eu não... Você ia ficar paralisada, não ia conseguir evoluir. E é interessante essa tua fala, porque um dia eu fui pra praia e eu tirei uma foto no bug. Sim. Aí minha perna é bem grossa, né? Aí de lado ficou bem em evidência. Aí eu disse, vê que foto tão linda, eu tava numa roda. Aí uma das pessoas, uma mulher, vixe, só consigo ver o tamanho da tua perna. Ó, pra aí. Bem negativo. Aí eu disse, pois é por isso mesmo que eu achei bonita. Não é todo mundo que tem uma perna grossa. Eu conheço pessoas gordas que têm a perna fina. Pois eu acho linda a minha perna. Então você está bem com Isso, você tá. mesmo. Tô, e assim, eu tô num momento que eu quero emagrecer, e hoje é por Por saúde. saúde, isso. É porque eu quero, meu filho tá crescendo, meu filho vai completar 3 anos. Eu sei que vai chegar uma fase que eu vou ter que ter muita energia pra ele. Eu pretendo ter outro filho. Isso. E o outro filho, eu pretendo ter, eu tenho que ter energia pra ele também. Saúde. Então, assim, eu me sinto bem. Meu corpo nunca foi algo que eu olhei que me fez mal, por exemplo. Ah, não, eu não vou com essa roupa porque eu tô gorda. Não. Eu uso vestido, eu uso short, eu uso short curto, uso saia. Nunca tive esse problema com a imagem, porque eu me sinto bem assim. Hoje eu me cuido mais, justamente porque eu preciso de mais saúde. Hoje meu filho sobe a escada mais rápido que eu. Hoje eu digo, meu Deus, eu tenho que ser mais rápido. Eu tenho que... Então é assim. Porque ele vai chegar agora a fase dele não ficar sentado. Ele quer correr, ele quer brincar. Não para. E o menino de hoje em dia é muito elétrico. É muita energia. Meu menino sobe, Ele bota a gente pra dormir. Vamos dormir. Você dorme. E ele tá lá no seu olho. Mãe, né? Essa Eles semana são eu muito vi elétricos, porque muita meu marido energia. deitou pra botar ele pra dormir. Aí quando eu cheguei, meu marido tava dormindo. E ele olhando pro mundo. Eu disse, filho, tu tá pensando em quê? E ele calado. Aí eu disse a meu marido, você tava pensando nas contas que tinha pra pagar e perdeu o sono. Pô, com certeza. Mas aí eu volto à importância da gente se amar, né? Quando a gente se ama, o mundo cai e você tá lá. Nem aí. O importante, que hoje eu vejo que as pessoas estão deixando o seu amor próprio e o amor ao próximo, né? Por status, por Estética. estética. Hoje em dia a gente ia muito para as igrejas, a gente via o poder de Deus, o amar de Deus. Hoje em dia, qual é a igreja que vai me dar visibilidade? Quem é a igreja que está em evidência? Né? Hoje o pessoal está usando também muita religião para, tipo assim, eu não sei nem se é a palavra correta, alguma promoção, e eu vejo que talvez é até uma vibe, porque aquela pessoa não se identifica com aquela opção que está ali. Mas menos mal, porque está indo para o lugar de Deus, que está escutando, que Deus toque, restaure. Isso. Mas hoje a gente vê muito isso no meio, né? Vê muito isso no meio. E eu sempre digo, lá em casa, eu, minha mãe e minha avó. Em contrapartida, são 6 homens. E eu digo que eles 6 não têm voz, porque a gente, os 3, sempre aqui está na liderança. E meus irmãos, tenho 5 irmãos, então só tenho eu de mulher. E é engraçado, e eu sou a caçula, porque eu tenho voz para eles, e eles não têm, tipo assim, voz para mim. Quando é para chegar sério, mãe às vezes diz assim, fala com teu irmão que tá demais. Fala com teu irmão que tá demais. Eu digo, mas quem é a mãe? É a senhora. Quem é a mãe é a senhora. Ela, não, mas fala com seu irmão que tá demais. E aí é onde você vê. Mas eu não lido isso como eu vou mandar, como autoliderança. Sim. Eu acho que é o amor e a visão. É a forma como você como fala. Você trata, como você fala, né? E o respeito ao próximo. Como é importante, veja, uma pessoa lhe respeita. Você tá tão linda de vestido. Já outra, Ave Maria. Não existe o respeito. Que é uma coisa tão bonita.
que hoje as pessoas não tá. E eu acho que o ACAP Mulher, o sucesso do ACAP Mulher, eu acredito que é muito isso. É o respeito, o amor e o zelo. Isso. Porque a gente se preocupa nisso. Quando diz assim, a gente lança, às vezes a gente lança com 2 semanas. Às vezes eu escuto pessoas dizer assim, lançou tão em cima. A gente não sabe que tem data, que a gente tem agendamento, a gente tem cliente. O ACAPcast também é assim. A gente lança, a gente já tem as datas que a gente vai gravar. Aí Ricardo sempre diz assim, Sheila, me manda os contatos. Eu digo, eu mandei o convite. Mas eu só finalizo quando a pessoa diz assim, eu quero, eu vou participar. Porque veja a fluência e a leveza. Se eu disser, se a gente fosse impor, eu quero você e você vai ter que estar lá. Você vai chegar aqui como? Cara feia, cara emburrada. Isso. Porque você não vai se sentir amada. Você já vai botar aqui isso, aquilo ali, não vai agregar. Então, do mesmo jeito é a Capa Mulher. A gente prepara em tudo. A gente pensa quem vai levar, quem vai agregar para vocês. Que, na realidade, a gente faz pensando tanto nas meninas, que no final, quem sai tratada, quem sai cuidada, somos nós. Não é verdade? E às vezes, assim, a gente pensa uma coisa... Na semana aquilo não dá certo. Não dá certo, muda. A outra já tem outro direcionamento que fecha e flui. Então, ou seja, o bom de trabalhar com Sheila e com as demais meninas, Nauma, Michele, e enfim, a diretoria em geral... Érica, uma ajuda a outra, sempre tem uma visão. Uma ajuda a outra e todas estão abertas para o fluir no momento. Porque flui. A gente não fica tensa. A gente não fica tensa em nenhum evento que a CAP faz. A gente já foi até para eventos que a gente chegou lá, o clima estava tenso. Não estava, fulano, está acontecendo isso e isso. Respira, contorna e deixa para lá. Vamos lidar por aqui. E, inclusive, as pessoas, quando é depois, olha, me desculpe, não sei o quê, porque beleza. É incrível. A gente se vira de garçom, se vira o que for. Agora, a gente está alinhada. A gente está alinhada e a gente está para estimular uma outra e segurar uma mão da outra e dizer. Por isso que é tão importante nós estarmos alinhadas com mulheres, com pessoas que estão para também nos ajudar. Porque do que adianta você estar ali com alguém que quer lhe desmotivar, lhe colocar para trás. E é a gente também tem certo, isso, né? A gente também não pode esquecer que tem isso. A gente já pegou situações que a pessoa veio totalmente negativa, totalmente lidando. Eu sempre digo, meninas, vamos escutar. Deve ter algum, eu sempre digo assim, esse problema está mal resolvido porque tem algum problema. Vamos transformar esse problema. E a gente tem muito isso, né? Que às vezes uma está explosiva, a outra, às vezes eu estou muito acelerada, às vezes eu já falo alto, o tom da voz. Então aí depois, isso aqui. Aí quando eu vejo, vamos consertar isso aqui. Então, vamos ali. Então, a gente tem uma diretoria que também a gente não pode dizer, porque muita gente diz assim, tá no ao vivo, tá gravando, tá mostrando só o lado bonito. A gente não só mostra o lado bonito. A gente mostra a realidade, que às vezes uma está estressada com a outra, não concorda, acha que deve ser do mesmo jeito. Que isso é normal, que é o nosso dia a dia. E eles são mulheres, né? Cada um mulher com temperamento, cada tem um os hormônios. Então assim, ainda bem que vocês são eu conheço todas, né? Então, todas são bem alinhadas e é por isso que dá tão certo. São totalmente perfis diferentes. Perfis totalmente diferentes, cada um com suas características únicas. E é por isso que vai tendo aí esse equilíbrio, né? Porque Sheila tem um perfil de como ela falou, às vezes fala mais grossa, mais objetiva, mais assertiva. Manu já é mais branda, já é mais... tudo dela tá tudo certo. Então, às vezes, a gente precisa de alguém que seja positiva, mas alguém também que, né, esteja ali consciente, não, é isso aqui que vai acontecer e é isso, então por isso que dá tão certo. Em relação à Capa Mulher, nas reuniões, e lá é muito leve, né, eu lembro de inclusive, que iniciou-se, né, com vocês fazendo uma brincadeira ali, para que elas falassem qual era o poder, o superpoder delas, o que elas eram, além de contadoras, né, porque a grande maioria ali são contadoras. E aí elas foram falando, e isso aí mostrou o quanto vocês se importam em saber mais a fundo de cada pessoa, né, de cada mulher. E eu achei bem interessante a resposta que cada uma foi dando, cada uma de forma diferente, algumas elaboravam mais, algumas eram bem objetivas. E é isso o bonito, né, da gente estar ali numa ambiência que impulsiona de pessoas diferentes, com essências diferentes, com pensamentos diferentes, que no fim é a mesma ideia e o mesmo objetivo.
a gente continua com essa parte que cada uma fala. Porque No isso início- foi muito importante. Do início eu trava, né, Manu? Só coisando. E hoje em dia, muitas dizem que é exigência. Porque naquela pequena fala, ela se lembrou e conectou que ela já foi alguém um dia. Foi mesmo, já Não, teve e esse hoje depoimento. e hoje tá Tá difícil vendo de que fazer lindo? com que, tipo, essa parte de cada uma falar tá demorando mais. Aí Demora que mais. cada uma quer falar, Já expor. soltaram. Mulher já quer logo Tinha falar umas logo um que- depoimento da vida. Não, pegava o microfone e já soltava. Eu não vou falar, não. Eu não vou me levantar, não. E para você ver como isso também melhorou, né? A oratória delas conversarem, se expressarem, foi muito bom. Que a gente também tem palestras de oratórias, né, de mostrar, né? A gente tem um leque de oportunidades. E aí, Cibele, me fala um pouco de Cibele agora, profissional. O que é que, como você diz, porque a gente sempre, no banco, vai assim, ou eu vou para o gerente de pessoa física, ou para o gerente de pessoa jurídica. Ou eu vou para o caixa, ou eu vou para o atendente. E aí, agora, a gente vê que o Santander tem essa preocupação de titular outro número para a carreira. E como é isso? E principalmente para aquelas mulheres que estão começando agora, que querem empreender, que não têm um capital, né? Que às vezes acontece esse empreendedorismo, muitas vezes acontece por uma separação, por um divórcio, pelo um relacionamento que não deu certo, né? Então, aí diz assim, vou sair dessa zona agora e eu quero me impressionar, que a gente também sabe que isso é um quadro que acontece muito. A gente só não pode falar que a mulher só tem família, que ela só é casada. Ela se encontra também em vários espaços que também hoje a gente já está num processo bem mais leve, né? Mas isso antigamente era um peso muito grande, né? Para chegar a uma tomada de uma decisão dessa. Isso. O Santander tem o Microcrédito Prospera, que é o qual sou gerente em Caruaru, e é abrangente para todos os tipos de empreendimentos. Então, se você é contador e você precisa de um crédito, e não foi, você já tentou no CNPJ, já tentou ali no MEI, não conseguiu, nós temos. Nós temos também para quem começou há mais de 6 meses, comecei, estou precisando de um capital de giro, e fiz o investimento inicial e estou precisando de um capital de giro agora para fazer um reinvestimento no meu comércio. A gente consegue ofertar. A gente trabalha com linha de crédito de a partir de R$500 até R$60 mil, certo? Nós atendemos hoje em Caruaru uma média de 6 mil clientes, então é abrangente para desde a pessoa que vende pipoca na feira até um empresário com 100 funcionários. Então, assim, a gente tem linhas de crédito para todos eles. E quando a gente não consegue, a gente direciona para quem consegue atendê-los, certo? A gente trabalha com essa linha de crédito. E temos taxa reduzida para a mulher. É mais um orgulho aí que eu tenho do Santander, que ele traz esse incentivo para o empreendedorismo feminino e que a mulher, ela pode, não só a mulher, né? No caso, nós podemos empreender em qualquer área da nossa vida. Sou enfermeira, então eu vou empreender sendo enfermeira. Eu vou montar uma clínica para mim, eu vou fazer atendimentos em casa. Health, né? Isso. E vou ser empreendedora naquela área. Então, todo mundo pode ser empreendedor, independente de qual cargo tenha. Eu sou gerente no banco, mas eu posso montar uma empresa junto com a Jennifer para ser empresária ali também, ou sozinha, né? Então, todo mundo hoje pode ser empresário e nós temos esse orgulho de investir no microempreendedor. Você não precisa ter CNPJ, MEI, você sendo CPF, tendo um comércio, a gente está aqui para incentivar. Eu acho uma parceria muito importante entre contadores e o banco, um elo, porque muitas vezes seu cliente está ali precisando de um crédito e nós temos essa mão. Nós somos a mão que ajuda. Quer abrir conta, a gente consegue abrir, a gente vai até o seu comércio, não precisa o empresário fechar o comércio para ir lá. Então, a gente tem essa facilidade. O atendimento é feito na sua casa ou no seu trabalho e a gente tem esse atendimento personalizado realmente, é de acordo com o que o cliente precisa. Então, é uma linha de crédito muito importante e eu quero cada vez mais fortalecer nossa parceria aí para estar investindo mais na cidade, nos associados. E aí só quero que você dê uma enfatizada, olhando aqui, falando agora diretamente para os nossos associados, que já que a gente está com o ACAPcast, Mulher Protagonista, a gente tem mais uma oportunidade para você protagonizar a sua história. E aí o Santander tem uma linha de crédito com uma taxa exclusiva para as mulheres empreendedoras. Então aí, quem quiser, eu vou passar o meu número pessoal, 99711-2342. Pode entrar em contato, pedir a Sheila, a Manu. Nós temos o atendimento personalizado e uma taxa reduzida
para mulheres empreendedoras, tá? Então, conte conosco para apoiar o seu comércio, para empreender, para crescer ainda mais. O Prospera vem para fazer-nos prosperar. Que coisa boa. Tá vendo como a Cap Mulher somos? De Jennifer, mostre um pouco, fala um pouco como é se vê que o ACAP Mulher vem nessa pegada de mulher além da contabilidade. E aí a gente vê que você tem retratado isso aí muito bem pelas nossas, a minha diretoria feminina já passou aí pelas suas lentes, algumas associadas já adotou, e eu acredito que elas também ainda não estão nessa vibe de se mostrar. Eu acredito que é por vergonha, né? Por vergonha, por achar que ainda não está no momento de ser fotografada. E a gente também, quando chega a um certo ponto, eu digo quando a gente chega nos 40 mais, que eu já faço, a gente já diz assim, a idade chegou, não se tem mais limite, isso aí já era. Porque quando a gente é mais jovem, a gente não pode botar um batom, escovar um cabelo, que é 10, 20 fotos, né? E a gente nota que diz assim, não, eu não boto mais, eu não faço mais, Deus me livre foto. Minha mãe sempre diz quando vai tirar foto, de longe, que é para não mostrar as papadas. E aí a gente vê que a sua lente, né? Ela dá essa visão que a gente tá lá, volta para aquela fase que não era de mocinha, vamos dizer, né? Então, algo que eu nunca preguei foi que eu devolvo a sua autoestima, porque a autoestima vem de dentro para fora. O que é que eu faço, né? Qual é o trabalho que eu enfatizo? E assim, Manu é um caso que ela veio eu vou dar o exemplo dela, que ela veio para mim sendo uma mulher totalmente fofinha, isso mostrando por fora, né? Uma mulher fofinha, falando sempre meiguinha. E uma coisa que eu observei falando com ela e pelo olhar que ela transparecia é que ela não era uma mulher meiga, que ela não era uma mulher fofa. Ela é uma mulher feminina, mas meiguinha e fofa ela não é. Então, por que eu observei isso? Ela é uma mulher que se impõe, uma mulher que mostra, quando ela está em um ambiente, ela se faz presente naquele ambiente. Então, a gente precisava passar isso através das imagens. E quando a gente se fala em posicionamento, eu acredito que hoje os profissionais já estão, já sabem que precisam utilizar a imagem pessoal para vender mais, né? Porque senão eles acabam ficando para trás para uma pessoa, um profissional que está vindo agora. Então, isso aqui já está bem alinhado. Mas por que precisa mostrar essa imagem? Porque é mais fácil você parar para ouvir uma pessoa do que uma propaganda. Então, vamos colocar aqui no mundo da contabilidade, né? Vários contadores têm um escritório de contabilidade. E aí, ele tenta ali, né, fazer as suas vendas, captar seus clientes através daquele Instagram de contabilidade, que faz ali os seus posts genéricos, mas não mostra quem é por trás daquele escritório de contabilidade. E o seu cliente precisa confiar em você, a sua finança. E como que ele vai fazer isso se não sabe no que você acredita, qual é o seu propósito, quais são os seus valores, se você é uma pessoa confiável? E hoje, através da internet, as pessoas julgam se confiam em você ou não em segundos. Então, antes mesmo que você abra a boca, as pessoas já determinam ali se confiam em você ou não. Então, a sua imagem precisa comunicar logo de início se você é confiável, os seus valores, os seus princípios, a sua essência, a sua identidade. E é esse trabalho que eu faço, né? Dentro do meu ensaio, na proposta Diamante, eu entro dentro do seu negócio e a gente monta ali o seu posicionamento. Então, o teu tom de voz, qual é a sua essência, qual é o teu público-alvo. A gente faz todo esse mapeamento de posicionamento para que a gente faça que a sua imagem seja de fato assertiva. Porque eu sempre falo que uma imagem é bonita, mas ela não comunica. Então, às vezes, você tá ali se achando linda naquela foto, mas ela não tá comunicando absolutamente nada. Então, para um ensaio de marca pessoal, essa foto não vai servir, não vai ter serventinha, não vai ser estratégica para fazer converter. Porque concorda que você faz um ensaio de posicionamento para se converter em vendas. É um investimento que você faz na sua marca. Então, ele precisa ser direcionado, precisa ser pensado. Tudo comunica. Então, quando a gente fala de imagem, não é só o físico, não é só a aparência.
a sua comunicação, o seu comportamento. O posicionamento se vem de várias camadas. É como você trata as pessoas, se você cumpre os prazos. Então, é essa imagem que vai se fortificando no on e no off também. Então, o posicionamento que você já tem no offline precisa ser exposto no online também. Então, dentro do projeto, né, que inclusive eu chamo minhas mulheres de protagonistas, né, porque eu acredito que a mulher precisa ser protagonista da sua vida, da sua trajetória, é fazer com que você se enxergue como você verdadeiramente é, né, se permitir ser vista por uma outra perspectiva, como você falou, né, das mulheres 40 mais, realmente é uma dor que muitas enxergam por não estar mais como antes, né, como se via antes, mas talvez essa é uma imagem que você tem sobre si mesmo que pode ser ressignificada, né? Como eu falei antes, a gente é muito autocrítica, então às vezes quando alguém lhe olha por fora, o que você já é, você começa a se enxergar dessa forma também, e isso é que é o bonito. Que não é porque chegou, pelo menos na minha idade agora, eu estou amando essa fase. Mas para muita gente, eu tenho escutado que é uma dor. Já chega as doenças, já chegando. Tem. E isso trazendo para si própria. Trazendo para si própria. E eu sempre digo assim, mulher, a gente está vivendo a maior fase. Melhor fase. Pronto, minha filha tem 18 anos, meu filho fez 11 anos. Então agora eu vou voltar à leveza. Isso. Eu não preciso mais que eles comam, não preciso botar comida na boca deles, não preciso dar aquele banho, aquela rotina que se tinha, porque eles são independentes. Automaticamente, quando eu ensino a meus filhos a independência, automaticamente eu vou ficar independente. Isso não é ser uma mãe, como é que se diz, displicente. É você dar a personalidade, a performance de seu filho ter a sua independência. E automaticamente você ganhar a sua independência, né? Que já é, como a gente sempre diz assim, é um peso que eu vou ter, é uma carga. Eu uso muito peso e carga porque é o que a profissão da gente tem. A gente trabalha muito com datas, com horas, com carga, com prazo, né? Então eu costumo dizer que eu estou no prazo ótimo da minha vida, porque já não me cobra tanto. E hoje que eu acredito que essa cobrança de eu não ter, é o que eu consigo hoje me doar para a CAP, porque eu não tenho mais aquela cobrança. Pelo contrário, eu cheguei em casa, ontem mesmo eu fui para um evento, quando eu cheguei, Mari tinha feito uma tapioca que eu gosto. Oh, que maravilha. Porque ela sabia que na correria eu não ia ter tempo de comer. Então, e eu estava lá bem, porque com eles menor, com eles dependente de mim, não estava lá bem, e quando eu chegasse eu ia saber que tem demandas para fazer. Familiar. Eu fui participar de um encontro com meu esposo e eles dois quiseram ficar em casa. E eles nunca tinham ficado em casa só os dois. Mas a casa é seguro, mas eu não deixava. Vai para casa da sua avó. Eu digo, não, fica em casa. Eles fizeram almoço, eles fizeram lanche, eles arrumaram a casa. E aí a gente fica naquela dor, meu Deus, como estão crescendo. Cresceram demais, mas o quanto é importante você saber e ver que eu digo que é os frutos da maternidade. A maternidade dando retorno, né? Dando retorno, né? Graças a Deus, eles estão ficando independentes. Estou criando eles para viver no mundo. E está criando certo, né? Porque a gente precisa ter, né, meu filho tem 6 anos e eu já crio ele para ele ser independente de mim, porque o mundo tá aí como tá e eu não vou estar sempre com ele, não vou estar a vida toda com ele. A minha mãe, ela já se foi, ela foi muito nova. E eu tô aqui, se ela não tivesse me criado para ser uma mulher independente, para ser uma mulher autossuficiente, que tivesse ali certo do meu caminho, como é que eu ia? Eu ia ficar perdida. Então eu crio meu filho com esse intuito, para quando tiver com 18 anos, puder cuidar de si mesmo, eu voltar a olhar para mim novamente sozinha enquanto mulher e poder me arrumar e ir embora viajar com meu marido. É isso que eu quero. É isso que eu quero também. Hoje eu troco de roupa tranquila, fica lá, tira batom, tira maquiagem, bota uma roupa, tira outra roupa e não vai ter aquela obrigação. E é onde a gente fala, Cibele, que tudo, agora o seu tá pequeno ainda, né? Mas tudo são fases. Você precisou dar aquele tempo, aquela atenção para viver aquele momento, né? Mas agora você está com tempo de se cuidar, de se tratar. E o importante, você ter esse apoio. Você tem, e é muito importante a gente também saber e centralizar o que é que a gente quer. Não só o hoje, a gente tem que viver o hoje, mas pensando e preparando o futuro que eu quero.
E eu sempre digo assim, que as palavras têm poder. Isso. Se eu digo que eu quero ser uma pessoa próspera, se eu quero viver viajando, se eu quero descansar, então eu tenho que trabalhar minha mente para isso. Eu não posso ter agora, mas se eu trabalhar e lutar, lá na frente eu vou ter. Porque eu tenho uma amiga que quando a gente começou, eu sempre dizia a ela, eu dizia muito a Rafa, quando a gente só vai trabalhar até sexta-feira, até meio-dia. Que na sexta-feira de tarde a gente vai ser patricinha. Eu sei, patricinha era a gente poder ir para um salão, escovar um cabelo, uma unha, porque isso só ficava o sábado. E a gente se perdia no sábado. E eu sempre dizia, ela morria, ela disse, Maria, tu e tuas ideias. Maria, tu e tuas ideias. E hoje a gente se permite. Hoje ela trabalha em casa, tomando conta dos filhos dela. Então, às vezes ela posta que está na praça, que está brincando, o menino está brincando na rua. Eu digo a ela, tá vendo como a gente ficou bilionária? Não é sobre a conta bancária, não, é a nossa é, qualidade de vida. Isso. E eu sempre digo assim, aquilo ali vai me somar em quê? Eu não penso, eu trabalho muito com, a gente trabalha muito com números, mas é muito importante também nós contadores, dos números que a gente vê, a gente não levar isso para a vida da gente. A gente precisa levar qualidade de vida. Isso. Quando a gente tem qualidade de vida, a gente é milionária. Porque a gente vê que o povo hoje se preocupa tanto nessa questão de número, de valor, de conta, e estão pessoas doentes. Isso. E assim, na Bíblia, né, no Provérbios, está falando que o poder da vida e a morte vem através da língua. E isso que você falou, né, que acredita muito na palavra, eu também acredito. E eu determinei em um certo momento na minha vida que eu não iria trabalhar CLT, porque, para mim, mais importante é ter qualidade de vida com quem eu amo. Como eu perdi minha mãe, eu vi como é ruim você ter uma perca grande na família. E aí, às vezes, a gente fica dando ênfase em tantas coisas supérfluas, né? Que não... Tudo é vaidade, que nada funciona. Então, para mim, eu sempre quis trabalhar para ter qualidade de vida com meu filho. E aí, hoje, eu pude trabalhar, né, com meu filho em casa, cuidando dele. Hoje eu abri o meu estúdio recentemente e às vezes ele vai comigo à tarde, ficar ali comigo. Então, assim, o que a gente fala, o que a gente acredita, realmente você acontece no futuro. Acontece. Mulheres, uma gratidão ter vocês aqui, fruto do ACAP Mulher. E a gente quer deixar aqui o convite para você, mulher, que assistiu esse podcast. Se quiser participar, não é obrigatório ser contadora. O importante é que você seja mulher. Tem que ser mulher para poder participar. E que venha mostrar o seu protagonismo, né? Isso. Então, só é você entrar em contato pelo Instagram mesmo, aqui pelo direct, né? Ou entrar em contato com o número da ACAP ou com qualquer uma de nós que já participa, que a gente já faz a ponte para você poder participar conosco das nossas reuniões, certo? E a gente agradece também, né, ao Porto Digital, onde a gente está gravando os ACAPcasts e, enfim, está sendo um sucesso. Parabéns, né, a equipe que mudou para cá, maravilhoso o espaço. E é isso, né? A gente fica para o próximo agora, né, Sheila? Com certeza. Então, fique ligada aí. Vou passar para as meninas, onde pode encontrar a Cibele, né? E entre em contato conosco e aguarde nossa próxima edição do nosso ACAPcast.